Natal é certamente um momento em que muitas pessoas retomam aquele elo perdido com seu aspecto espiritual. Mas até que ponto a espiritualidade complementa o homem em sua dimensão integral? Porque só quando passamos por uma situação limite é que buscamos o caminho da espiritualidade. É sobre essas e outras questões que vamos conversar aqui no Frequência Baiana de hoje com o Frei Jorge Rocha, ele que é teólogo e também professor universitário. Frei Jorge, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos nossos radiovintes da Band News FM. O dicionário define religião como crença na existência de uma força ou forças sobrenaturais consideradas como criadoras do universo. Já o conceito de espiritualidade é outro, conjunto de crenças que traz a vitalidade e significado aos eventos da vida. É a propensão humana para o interesse pelos outros e por si mesmo. E então, espiritualidade ou religiosidade? O que complementa a dimensão do homem? Que bom que nosso papo começa com essa diferença conceitual, a diferença técnica. E eu vou traduzir mais ainda, querida Patrícia, meu bom Felipe. Eu vou traduzir para espiritualidade é aquilo que nós entendemos que o que dá sentido aos atos humanos, o que dá sentido à vida. Independente que nós tenhamos aqui um culto, temos uma religião e tudo mais. Então, tecnicamente falando, em sentido bastante conceitual e próprio, espiritualidade é aquilo que dá sentido à vida. Ao passo que a religiosidade, ela está ligada, de fato, a um culto, a momentos rituais, aquilo que eu faço de modo sistemático, aquilo que eu tenho uma programação. Mas ainda tem um terceiro termo, querida Patrícia, que é religião. Que a religião, ela é uma adesão explícita a um grupo, enquanto tal, a que eu me adiro, que não somente faço os cultos, mas também tem um pertencimento. As três palavras se separam, mas elas estão também juntas. Então, o que poderíamos acontecer? Aquele que tem uma verdadeira espiritualidade, e aqui não quero colocar verdadeira como sinônimo de falsa, que vamos usar a filosofia, né? Verdadeiro como sinônimo de falsa. Aquele que tem uma espiritualidade, necessariamente precisa ter uma religiosidade, isto é, uma prática, um culto, que vai desembocar de modo mais prático na religião. Então, é este o caminho que o homem faz normalmente. Estão ligadas, estão interligadas, mas não são exatamente palavras sinônimas. Bom seria que todo aquele que tem uma espiritualidade tivesse uma vivência condizente com o princípio da espiritualidade. E que a religião, o grupo a que pertence, que ele pertence, que nesse grupo pudesse fazer com que ele sedimentasse, ele vivesse, ele experimentasse e fizesse com que os outros também participassem dessa sua dimensão, dessa sua abertura para o absoluto. Agora, isso pode acontecer, está realmente ligado às três vivências ou não? Alguém que tem uma espiritualidade, mas necessariamente não cultiva isso, não tem esse ritual da religiosidade, e muito menos ainda se filiou, se congregou numa religião específica. Pode, isso de fato pode acontecer, isso tem acontecido. A espiritualidade é aquela grande abertura que o homem tem para o absoluto. E o cristianismo entende que essa abertura para o absoluto está no conceito de criaturalidade. Então, nós somos criaturas. Então, a compreensão de criatura, ela compreende o Criador. Então, se eu sou criatura, tem um Criador. Então, este Criador imprimiu em mim algo de si, algo de si. Então, todo e qualquer ser humano, nessa perspectiva, tem esta marca, tem este selo que se entende. Agora, o que acontece? Acontece que essa espiritualidade, ela fica aí muitas vezes amorfa, escondida, e não tem este desdobramento. Mas esse desdobramento, Patrícia, viu, Renato? Felipe, também acontece, né? Renato é um grande amigo, estou trocando você, pensou que coisa, né? Que maravilha. É também um parceiro nosso aqui do Frequência Baiana, então mas estamos em casa. Agora, é verdadeiramente, Patrícia, às vezes essa trilogia não acontece tão automática, mas ela desemboca no momento. Você, na sua introdução, falou perfeitamente, como boa repórter que você situações limite. Quando é que ela aguça, quando é que ela atina e vem com tudo nas situações limite? Quando, de fato, a dor, a perda, a sensação de fracasso e nos advém, quem é que a gente recorre? Quem é que a gente recorre? Quando a gente vê todas as contingências, todas as tentativas humanas falhando,
Oh, meu Deus! Essa não é simplesmente uma expressão cultural que está aí no nosso inconsciente coletivo, que repetimos sem nenhuma consciência. Não! Esta é também uma manifestação dessa nossa espiritualidade, dessa nossa abertura para o transcendente que está presente em nós. Não é só cultural, não. Outras religiões podem manifestar de outra maneira. Inclusive, na sociologia ou na antropologia social, duas dimensões com certeza, toda a população tem, toda civilização, ela tem um sentido de pertencimento, isto é, de grupo, eu pertenço àquele grupo, e toda civilização tem a ideia de absoluto. Seja sol, seja lua, seja árvore, seja o que seja. Então, o que isso está refletindo? Está refletindo que o homem, na sua construtividade, ele tem esta abertura e essa dimensão para o absoluto, que aflora em um momento mais difícil, mas que em outros momentos talvez isso não seja tão evidenciado. E é válida essa postura que as pessoas têm nessa época do ano, de quem, como a Patrícia falou no começo, que tem esse elo perdido, que tenta realimentar esse elo que estava perdido com o aspecto espiritual nessa época do ano. Essa postura é válida de alguma forma, pessoas que se reaproximam apenas nesse momento do ano, em um momento específico, levado por uma data, por uma situação social? Felipe, sua pergunta ela é muito oportuna. Inclusive, um momento que a gente tem para até esclarecer ou até a gente tomar uma outra postura diante da vida. Às vezes, nós apenas aguçamos a nossa sensibilidade nesse período, mas esse período não é um tensiômetro da nossa sensibilidade. Porque o Natal ou essas festas não pode acontecer de modo meramente ocasional. Aí é que está. A espiritualidade precisa fazer com que, entender com que estas festas, esses momentos elevados, esses momentos solenes, eles sejam vividos durante todo o ano, durante todo o período. Agora, válido seria emitir um juízo de valor, seria meio difícil dizer não é válido. É importante. É importante, porque pelo menos nesse período nós atinamos e nós aguçamos para essa dimensão que é a abertura do homem para o transcendente. Quem não vive essa espiritualidade, quem não cultiva isso, até mesmo nega, estaria mais vulnerável? Olha, Patrícia, eu quero te dizer, eu acredito que não há quem não viva a espiritualidade. Pode ser que nós não tenhamos essa excentricidade, essa visibilidade da espiritualidade que nós vemos em algumas pessoas e talvez não vejamos em outras. Mas o ser humano, na sua constituição, ele sempre procura uma dimensão para o absoluto. E aqui Santo Agostinho é interessante. Santo Agostinho tem uma frase muito célebre, que é a seguinte, viu, Felipe? É muito interessante, dizendo o seguinte, Santo Agostinho, o que é o coração do homem enquanto não repousar em Deus? Santo Agostinho, essa é uma máxima dita por Santo Agostinho, é como se fosse assim, ó, nós buscamos aqui, buscamos acolá, buscamos naquela coisa, buscamos naquela outra, e quando buscamos não queremos mais, quando buscamos aquela já é aquela outra, então aquela busca incessante do homem. E Santo Agostinho diz que esta busca só pode de fato acabar quando o homem encontrar essa dimensão da espiritualidade. É uma dimensão importante, a busca das coisas, claro, é da vida do homem, mas não realiza o homem na sua totalidade. E é aí que a espiritualidade entra como chamado sentido da vida. O sentido da vida. Mas agora, muitos agnósticos, muitos ateus estão nos ouvindo também nesse momento e devem estar agora se perguntando, então eu não vou conseguir nunca ser completa, essa complexidade que é o ser humano, já que a formação íntegra de um ser humano passa pela espiritualidade. Como explicar isso a um ateu, um agnóstico, alguém que realmente nega a espiritualidade? Bom, meu intuito não é desafiar, mas meu intuito é provocar. E provocar é uma palavra da academia, né, da universidade, né? Claro. Provocar provocar é trazer à tona, trazer à superfície. Existe uma coisa, sabe, meu querido Felipe, que se chama consciência, que a gente não pode adentrar. A gente pode, às vezes, perceber algumas pessoas que manifestam isto diante da gente. Mas na sua interioridade, na sua intimidade, no seu travesseiro, o que é que ela diz ao travesseiro? Eu não sei o que é que ela diz ao travesseiro. Eu posso lhe dizer, do ponto de vista de estudioso, de teólogo, dizer que o ser humano diz muito ao travesseiro. Diz muito sobre si ao travesseiro, isto é, está como se o travesseiro como uma metáfora, evidentemente, né? Indicando a sua consciência. Meu Deus do céu, tudo que eu disse hoje é de fato em conformidade com aquilo que eu penso. Então, eu acredito, Felipe, que
o ser humano criado, o ser humano na sua condição de criaturalidade, não há como não viver essa dimensão da espiritualidade. Eu posso até ser, aqui sendo lúdico e lúcido, ateu, graças a Deus, lúdico e lúcido, mas e até manifestar uma contrariedade a determinado tipo de Deus que me é apresentado, a determinada ideia de absoluto que me é apresentado. Eu posso refutar essa ideia. Agora, isso não quer dizer que eu esteja refutando a ideia de absoluto, a ideia de transcendência, a ideia de Deus, a ideia da motivação da vida, do sentido da vida. E isso é o próprio ser humano que dá nas suas angústias. É o próprio ser humano que faz isso, Patrícia, nas suas angústias. E o rádio ouvinte da Band News. O Frei Jorge coloca aqui, traz esse tema da angústia, né? E esse desejo por uma conexão com algo maior que si próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa, como já colocamos aqui, quando não é atendido, o que pode gerar então? Gera essa angústia, esse vazio? O que ocorre? Patrícia, existe algo que nós, de fato, só podemos preencher com esta ideia de absoluto. E vou chamar ideia de absoluto no sentido acadêmico, né? O ser humano pode procurar o que quiser procurar. O que quiser procurar. Mas existe uma angústia, um vazio existencial que só pode ser preenchido com a ideia de absoluto. Não adianta suplantar. Não adianta buscar outra coisa. Não adianta buscar fama, poder, riqueza, mídia instantânea, celebridade instantânea. Não adianta. Não adianta. Porque o homem, na sua dimensão, na sua abertura para o transcendente, se encontra e se encanta quando está diante desse mesmo transcendente. Com isso, eu não estou dizendo que as coisas materiais devam ser jogadas no lixo, né? Não, claro. Carro bom é bom, né? Comida boa é maravilhosa. Tudo isso é muito importante. Mas essas coisas estão numa dimensão que elas estão a serviço do ser humano. Mas existe algo, sabe, Felipe, algo muito maior do que isso, que nós chamamos abertura do homem para o ser maior que si. E se quisermos traduzir numa palavra muito mais frequente, nós chamamos de Deus. Simplesmente Deus. Agora, outras coisas não materiais, como, por exemplo, ter um filho, ajudar o próximo e não necessariamente ter esse lado espiritual aflorado, também não pode satisfazer essa angústia, entre aspas, das pessoas? Muito bem. Olha que pergunta boa, Patrícia, né? Mas olha que coisa interessante, Felipe. E aí nós estamos numa dimensão que é chamada dimensão do fazer e dimensão do sentido. O que é que eu faço? Por que é que eu crio um filho? Por que é que eu estou querendo me casar? Por que é que eu faço o gesto de bondade? Em última instância, eu não faço isso simplesmente por causa do outro, não, nem por causa de mim mesmo. A grande motivação que eu faço essas coisas é porque eu acredito num ser maior do que eu. A grande motivação é que o Deus em que eu acredito, por exemplo, é o Deus que me impulsa a fazer bondade. Mas não faça bondade simplesmente porque o outro está necessitando, não. É porque é da minha natureza, é porque eu preciso fazer assim. Né? E claro que essas coisas me dão satisfação, essas coisas me dão realização, mas todas elas, na minha dimensão da espiritualidade, é para contemplar cada vez mais essa abertura do homem para o absoluto. Mas existem situações em que a fé vai justamente de encontro à prática médica. Há crenças que têm restrições, por exemplo, à doação de sangue ou que estimulam as pessoas a rejeitar qualquer tratamento que passe pela amputação de um membro. Como se relacionar, nesse caso, com uma fé que ajuda de um lado, mas acaba prejudicando de outro? Felizmente, Felipe, este é um grupo muito pequeno. Felizmente é um grupo muito pequeno, a gente não compreende esta situação, embora as interpretações que as pessoas, esses grupos religiosos têm sobre isso, dizem encontrar interpretações bíblicas. Nós compreendemos que não sejam interpretações tão, digo, legítimas, que encontrem respaldo de fato nas escrituras sagradas. O cristianismo não. O cristianismo é extremamente favorável à doação de órgãos, à transfusão de sangue, porque o entendimento da vida. Esses grupos têm muita coisa a ver que no sangue estaria a alma, a identidade da pessoa, uma interpretação muito particular. Mas a questão do uso do preservativo, por exemplo, que a Igreja Católica é muito forte nesse combate ao uso de preservativo. E estaria ligada aí a questão da própria preservação e o combate às doenças sexualmente transmissíveis. Perfeito, uma pergunta ótima. E aqui vem dupla pergunta, né? Uma pergunta. Em nenhum momento a Igreja Católica é contra a preservação das pessoas. É contra a preservação da vida. Ela é a favor da preservação da vida. Mas ela está muito bem consciente que o preservativo, sobre o que a Igreja
fala não é simplesmente usar ou não usar. A linguagem é outra, é muito outra. Nós estamos falando em AM e talvez outros estejam falando em FM. A igreja é a favor da vida. A igreja está dizendo o seguinte: existe algo anterior ao preservativo, existe algo anterior a uma relação sexual que se chama respeito pela pessoa, que se chama amor, que se chama relações afetivas. Então, o que acontece é que a sociedade faz do preservativo meramente um amuleto. Quer dizer, eu tenho um preservativo, então eu posso fazer você de um depósito de esperma, pura e simplesmente pelo preservativo. Então, não se trata contra ou a favor, é uma discussão muito primária. E muito primária, não é essa a discussão. A discussão não é se a igreja é contra, se é a favor, não é nada disso. A discussão é anterior. O que é mesmo a vida? O que são os valores da pessoa? O que é mesmo o amor? É isso que a igreja está falando. Porque contra ou a favor, isso aí é muito tranquilo, é pequeno demais. Frei Jorge, há quem defenda a ideia de que, na verdade, essa espiritualidade, essa dimensão espiritual é uma forma do homem desaguar a sua própria culpa. Como entender essa questão? Claro, na área da espiritualidade, qualquer pessoa pode dizer o que bem lhe aprouver, pode dizer sim. Agora, só que o cristianismo não trabalha com inconsciência, não trabalha simplesmente com a culpa. O cristianismo trabalha com fé e razão. Razão e fé. Por isso, eu não posso praticar a minha espiritualidade se eu não a pratico por inteiro, com razão, com razões, porque crer é um ato racional. É um ato do homem, não é um ato do inconsciente, não é um ato daquilo que eu não sei o que eu estou fazendo, não. E o Santo Padre, o bem-aventurado João Paulo II, escreveu uma encíclica chamada Fides et Ratio, né? Fé e razão, que dizendo que é isso mesmo. A espiritualidade ela tem duas asas de um mesmo avião, fé e razão. Razão e fé. Então, sem isso, a gente não vive, de fato, a dimensão da nossa espiritualidade. Agora, há algo, de fato, que somente só a fé explica. Então, claro que muitas pessoas podem dizer isso, mas não condiz com aquilo que, de fato, o cristianismo apregoa e tenta viver. Voltando um pouquinho para a área da saúde, no bloco anterior a gente ouviu o psicólogo Antônio Pedreira falando sobre a importância da fé em alguns tratamentos com quem tem problema de saúde. Agora a gente ouve o oncologista Eduardo Moraes, que fala que a vantagem de quem tem fé está na esperança. Isso ajuda muito, tanto reduzindo os efeitos colaterais do tratamento, como também facilitando todo o tratamento. Uma pessoa que tem uma confiança e uma esperança no sucesso, ela encara o tratamento e todo o desafio que tem pela frente de cabeça erguida, quer dizer, confiante no sucesso do tratamento. Traz um resultado e uma relação com o médico muito melhor. Então, o que é que a fé poderia ter que explicasse, então, essa suposta maior capacidade de fornecer esperança? Uma pessoa enferma, sendo cético, não poderia ter a mesma postura por acreditar, por exemplo, na equipe médica e não em algo divino, em algo transcendental? Uma provocação também. A provocação é ótima. Sem provocação não há solução. Não há programa, né? Bem lembrado. Como é que pode ter programa? A esperança é uma virtude. É uma virtude. Existe um tripé das chamadas virtudes teologais, meu querido Felipe: fé, esperança e caridade. Esse é o tripé da nossa fé. Agora, a esperança que nós temos, não é, por exemplo, assim, uma esperança como pensamento positivo. É assim, eu vou parar, fazer pirlim-pim-pim, ou então fazer aqui uma mandinga qualquer. Não, a esperança do cristianismo não é essa. A esperança é a esperança em alguém. A esperança não é em algo. Não é numa força estranha, com toda a referência aos nossos compositores, mas a esperança no cristianismo é uma esperança pessoal. Compreende? É numa pessoa, é em Jesus Cristo. Então a esperança no cristianismo tem nome. Não é assim aquela coisinha, não é fechar os olhos ou fazer... Não. É pessoa. Por isso que é uma relação pessoal. A esperança no cristianismo tem nome. Por isso que ela é extremamente relacional. Ela faz com que a vida da pessoa ganhe um sentido, ganhe sabor e ganhe valor a partir desta convivência com esta pessoa, que é a razão da sua esperança. Né? 1 Pedro 3,15 nos diz isso. Nós devemos dar razões da nossa esperança, razões da nossa fé. E essa razão está na pessoa de Jesus Cristo. Agora, esse sentido da crença, do acreditar, da fé, ela é inerente ao ser humano, como já colocamos aqui. Quer acredite ou não, né, esteja ou não praticando a espiritualidade. E as pessoas que se afastaram dessa conexão,
O que levou, na verdade, a esse afastamento? Quem tinha uma vivência religiosa, uma vivência espiritual e de repente não está mais. Como retomar essa conexão? Vamos aprender com os nossos avós. A fé hoje não se transmite mais por herança, mas por opção. Está aí na porta fide. Mas os nossos avós e as nossas avós nos ensinaram muito. E elas diziam o seguinte: há duas maneiras de aderir a Deus, ou pelo amor ou pela dor. 99,99 adere pela dor. E apenas um 0, qualquer coisinha adere pelo amor. Patrícia, eu acredito firmemente que essas pessoas, mesmo não estejam de modo explícito vivendo esta espiritualidade que nós não estamos assim visualizando, elas vivem um tipo de espiritualidade sim. Se não eu não dissesse isso para você, eu estaria me contradizendo, estaria dizendo que não é inerente à vida humana. Né? Talvez ela esteja afastada da religião e da religiosidade, mas não esteja afastada da espiritualidade. Em algum momento, Patrícia e querido Felipe, em algum momento isso aparece. Aparece, fica ali latente, patente, pujante e vem à tona. E você disse bem no início que podia ser uma situação limite, mas pode ser também uma situação de gozo extremo, ou algo que eu ganho, uma celebração da vida, vencer algo, não apenas do ponto de vista econômico, mas, meu Deus, eu venci isso, uma situação em que me encontrava entravada há tanto tempo e agora eu quero agradecer a Deus. Veja como as pessoas, de modo bastante simples, quase sempre começam um discurso, se Deus quiser, não é? Se Deus quiser. Isso é meramente cultural? Não, não é só cultural. Isso é também estrutural, isso é antropogenético também. Tá aí. A gente conversou com o Frei Jorge Rocha sobre religião, religiosidade, espiritualidade e nessa época bem propícia para discutir esses assuntos. Natal está aí, todo mundo se reúne com a família e essas discussões acabam sendo aí tema também de várias conversas familiares nessa época do ano e todo mundo para um pouquinho para repensar a conduta diante do mundo, diante das situações. Vem um ano novo começando, muita gente traçando objetivos, traçando planos e vendo de que maneira vai encarar a vida daqui para frente. Com certeza, a gente quer agradecer ao Frei Jorge Rocha, a sua presença aqui, né, todo esse conteúdo, esse papo, desejar de antemão um Feliz Natal e que as pessoas aproveitem esse espírito, esse momento para repensar a sua própria vida e quem sabe aí fazer essa religação. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Patrícia. Eu espero que para o irmão radiovinte da Band News tenha passado tão rápido como passou para mim. Não nos demos conta do tempo. O tempo voou porque o papo, de fato, estava muito agradável. E espero ter contribuído com a sua reflexão e lembrar que no cristianismo, Natal é Cristo.